24. Marcos, capítulo 7, versículo 24. Boa noite para você também que depois vai assistir esse vídeo. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe nossa casa, nossa família. Marcos, capítulo 7, versículo 24. Diz assim: levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher, a grega Silfenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro eu saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então essa palavra de hoje, querido, é a fé. Ela dispensa raciocínio. A fé, ela dispensa raciocínio e exige atitude. A fé, ela vai dispensar de nós o raciocínio, vai exigir de nós uma atitude. Curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, Senhor, diante da Tua presença nós nos encontramos, Senhor. Pai, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estar na Tua casa, oportunidade de poder ouvir a Tua palavra, oportunidade de aprender com o Espírito Santo, oportunidade de estar junto com a igreja, oportunidade. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que existem pessoas a essas horas, nesse momento, que estão sendo mortas, estão sendo distanciadas de suas famílias, estão sendo dizimadas, mas, Pai, nós estamos aqui, ainda estamos aqui para louvar e glorificar o Teu nome. Pai, então nos ajuda, fala conosco, meu Pai, que as Suas misericórdias venham nos alcançar todos os dias de nossas vidas. Eu entrego, Senhor Deus, esse irmão que está do outro lado, eu entrego esse irmão que vai ouvir esta palavra, guarda também ele, fortalece ele, que a fé dele não seja uma fé que raciocina, mas seja uma fé, Senhor Deus, uma fé que tem atitude. Pai, eu entrego, meu Pai, está a nossa vida em Suas mãos. E já te agradeço, Espírito Santo. E já te agradeço em nome de Jesus. Pode sentar. Fé. A fé, ela dispensa raciocínio. Fé. Quando a gente fala de fé, a gente sabe que a gente agrada a Deus não por estar sentado num banco de igreja. A gente agrada a Deus, a gente não agrada a Deus somente por fazer algo dentro da igreja. Não, isso aí a gente sabe que é uma consequência daquele que foi atraído por Jesus. A gente agrada a Deus, nós conseguimos agradar a Deus através da nossa fé. É a fé. É a fé que move os braços de Deus. É a fé que faz Deus com que se agrade da gente. É a fé. É a fé. Então a gente vê aqui a história de uma mulher. Uma mulher, se utiliza em outras versões da Cananeia, e essa mulher, a gente sabe da história dos cananeiros, do povo sírio-fenício. Então a gente vê que Jesus, por ser um homem galileu, ele morava, ele habitava na Alta Galileia. E tinha ali uma discriminação, né, do povo. A gente vê hoje, ainda hoje, no tempo de hoje, a gente vê ainda algumas discriminações. A gente vê que pessoas discriminam a outra por causa da roupa, pessoas discriminam a outra por causa da cor, pessoas discriminam. Há discriminações.
Mas naquele tempo havia muitas leis. E essas leis separavam pessoas. E essas leis eram a lei da impureza, aquele que era impuro e aquele que era puro. Então essas leis separavam as pessoas. Aqueles que eram impuros não podiam ficar perto das pessoas que eram puras. Então a gente vê que, um exemplo, o estrangeiro é considerado uma pessoa impura. Uma pessoa estrangeira, ela é considerada uma pessoa impura. Então, isso, embora isso não faça parte da nossa cultura de separar aquele que é impuro daquele que é puro, mas naquele tempo, no tempo de Jesus, havia essas leis. Então a gente vê, eu li uma história de um homem, e esse homem, ele tinha uma irmã, e essa irmã ela morava num apartamento de luxo. Só que esse homem, ele é um homem negro. E ele conta no testemunho dele que ele foi nesse apartamento de luxo, na casa da sua irmã, para visitar sua irmã. E quando ele chega lá, ele vai para o elevador, para subir, e entra uma senhora e ela fala bem assim: senhor, esse elevador aqui, ele não é um elevador, como se fala um elevador que é só social, isso. Então você tem que ir para o outro. De cargo social. Isso aí. Então ele ficou assim pensando, ele ficou com muita raiva na hora. Porque aquela mulher, ela discriminou ele por causa da cor dele. Então hoje a gente vê que existem ainda discriminações. Então a comunidade de Marcos, que nós lemos aqui, livro de Marcos, capítulo 7, versículo 24. A comunidade de Marcos, ela tinha esses desafios. A comunidade de Marcos tinha essas divisões, divisão política, divisão social, tinha essas divisões. E com isso causava muita discórdia entre o povo que morava na Galileia Baixa com aquele que morava na Galileia Alta. Então no livro de Marcos, Jesus sai da Galileia Alta. Galileia Alta é um lugar, geograficamente falando, montanhoso, difícil de acesso, um lugar com dificuldade para se locomover, para se fazer qualquer coisa. Jesus habitava na Galileia Alta. E o Ciro Fenício, ele era da Galileia Baixa. Então a gente vê que a Galileia Baixa é um lugar plano, é uma planície, é um lugar em que as pessoas têm mais facilidade para se locomover. E a Bíblia fala que Jesus, de repente, ele sai do lugar onde ele estava, né, da Galileia Alta, para ir para a cidade de Tiro e Sidom. Só que Tiro e Sidom era um povo que tinha guerra contra os judeus. Tiro e Sidom era aquele lugar onde Jezabel levantou ali um trono a Baal, levantou o culto a Baal. Então os judeus eles tinham essas dissensões, por causa das brigas, por causa disso aí. Então Jesus agora vai para Tiro e Sidom. Mas Jesus vai para Tiro e Sidom porque ali onde ele estava tinha discussão com os fariseus, com os homens daquele lugar. Então Jesus foi para outro lugar. E a Bíblia fala que quando Jesus ele sai para Tiro e Sidom. Tiro e Sidom é uma cidade que o povo ali, como eu falei, eles adoravam Baal, ele levantou altares a Baal, eles tinham aquela briga, aquela divergência, e com isso trazia conflito entre o povo. Eles ficavam divididos. Agora Jesus vai para essa comunidade de Marcos. Passa por ali, Jesus vai para Tiro e Sidom. E quando Jesus chega em Tiro e Sidom, uma mulher se lança aos pés dele. Uma mulher se lança aos pés de Jesus. E quando Jesus chega em Tiro e Sidom, houve ali um espanto. Um espanto, porque como que pode? Ele da Galileia Alta vir para cá. Como que pode? Ele, um judeu, está aqui no nosso meio. Então houve aquele espanto. Porque o judeu ele não se misturava. Então aqui Marco relata que essa viagem aconteceu depois de uma longa discussão com os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. Ou seja, representantes do poder oficial. Então os judeus galileus e os rabinos e os habitantes de Tiro e Sidom, que chamava de Siro-Fenícios, esses habitantes, havia ali uma divisão religiosa, uma divisão política, uma divisão social, econômica,
tinha divisão entre eles. Então havia hostilidade, havia ali e essa hostilidade era dos dois lados, não era só dos judeus, era dos judeus e dos sírios. Então agora Jesus ali passa por aquele lugar, Jesus passa por aquele lugar, um lugar que Jezabel levantou o culto a Baal, ali um lugar em que tinha uma rivalidade, uma discussão. Tiro e Sidom era o principal porto da região na viagem para Roma. Então eles traziam muitos produtos para o povo de Tiro e para Jericó. Jericó é uma cidade que tinha muitas câmaras, e câmaras extraordinárias. Então eles iam para lá para comercializar aquelas câmaras e tinham que passar pela Galileia Alta. E com isso, ele passando pela Galileia Alta, os sírio-fenícios tiravam sempre vantagem nessa comercialização. Tiravam sempre vantagem. Então isso ali começava a guerra, começava a briga, começava discussões. Então a cidade, a gente vê aqui que Jesus vai para essa cidade. Para a cidade dos sírio-fenícios, vai para aquele lugar, para Tiro e Sidom. Então a gente vê que no campo religioso, os fenícios representavam para os judeus do tempo de Jesus, das primeiras comunidades cristãs, expressão máxima do culto a outras divindades. Então os sírio-fenícios, no tempo de Jesus, eles são o máximo, porque eles adoravam vários deuses. E agora chega ali uma mulher se aproxima de Jesus, aquela mulher que estava situada ali naquele lugar, essa mulher se aproxima de Jesus. Havia conflitos, tinha conflitos naquele lugar, por causa da guerra, tinha guerra. Hoje a gente vê guerras acontecendo, né? E naquele tempo também tinha guerras judaicas acontecendo. Então havia aqueles conflitos. Então diante desse conflito, a comunidade de Marco descreve um encontro de Jesus com uma mulher sírio-fenícia e sua filha possuída por demônios. A visita de Jesus na região de Tiro e o seu encontro com a mulher causou um espanto e entravam em discussão. Quando Jesus chega lá, eles ficaram espantados e causou discussão. Então, ali um território estrangeiro, numa casa que ele queria se ocultar, ele não queria que ninguém soubesse que ele estivesse ali, mas não pôde, porque a mulher, quando soube que ele estava ali, a mulher foi para lá. Quando ela soube que Jesus estava ali, ela esqueceu que ela era sírio-fenícia, cananeia, ela esqueceu que o povo dela era um povo que tinha brigas, ela esqueceu disso. E ela colocou a fé dela em ação. A intenção de Jesus, quando ele foi para aquele lugar, era recarregar sua energia. Ou seja, eu vou sair daqui da Galileia Alta e vou para lá, para aquela cidade, vou recarregar as minhas energias, porque está tendo confusão aqui, os fariseus. Então Jesus, ele queria recarregar as suas energias, mas não foi possível. Não foi possível porque uma mulher ficou sabendo. E quando ela ficou sabendo, ela foi para lá. Ela invadiu o lugar. E se lançou aos pés de Jesus. Naquele tempo, quando as mulheres, a gente vê muito isso, que as pessoas, quando ela vai se encontrar com Jesus, algumas delas, a gente vê a mulher que quebrou o frasco de alabastro, ela se lança aos pés de Jesus. Isso é costume deles. Quando ela se lança aos pés de Jesus, ela fala assim: eu preciso de você, eu preciso de ajuda, eu não posso fazer mais nada. Então isso era um costume deles. Então aquela mulher, quando ela soube que Jesus estava naquele lugar, ela se jogou aos pés de Jesus. Ela se lançou aos pés de Jesus. Ela se lançou para o Senhor: eu preciso de ti, eu preciso do Senhor. Então a fé, ela dispensa, irmão, raciocínio. Não, eu vou fazer assim, porque se eu fizer assim vai dar certo. Eu vou fazer assim, não. Fé é certeza, fé é convicção. A gente fala muito assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas às vezes, quando as coisas faltam, a gente esquece que o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Eu vou me deitar em pasto verdejante.
Ou seja, ali vai ter alimento para mim. Mas quando a gente entra num momento de conflito, num momento de escassez, num momento de dificuldade, a gente esquece que Deus é o nosso pastor e começamos a murmurar e começamos a falar que não dá. E começamos a falar que não dá. Aquela mulher cirofenícia, ela viu, meu irmão, ela tinha uma guerra, tinha uma discussão entre eles, mas ela viu ali que Jesus era poderoso, ela colocou a fé dela em ação. Ela não raciocinou. Ela poderia falar assim, eu não vou lá não, sabe por quê? Porque tem uma rivalidade entre o meu povo. Eu não vou lá não, sabe por quê? Porque nós somos rivais. Eu não vou, não. Ela esqueceu disso, eu vou até onde ele está. Eu vou até onde ele está. A fé, ela chama a gente não para raciocinar, ela chama a gente para tomar uma atitude. Uma atitude. A fé é quando você raciocina, só que não é fé. A fé é algo que você crê, tem convicção que vai acontecer. Independente do que falou para você, independente da situação que você vê, independente daquilo que você está vendo na sua geografia, no seu campo, ali de ação. Fé é convicção, fé é certeza, fé não tem dúvida que vai acontecer, mas às vezes a gente esquece. Você já pensou se naquele momento, quando Moisés vai tirar o povo do Egito, e ele tira o povo do Egito, ele chega na frente do mar, e Deus fala assim com ele: Moisés, o que você tem na mão? O que você tem nas mãos? Então Moisés, toca aí, toca que isso vai abrir. Imagine se Moisés fosse pensar assim: vem os egípcios lá atrás de mim, não vai dar não. Moisés, ele botou, ele se lançou. Fé é você lançar, fé não é raciocinar. Eu vou fazer porque vai dar certo assim, isso é natural, isso é o nosso natural. Isso é o nosso, mas não é fé. Não é fé. Fé é convicção. Fé é certeza. Fé é independente do que a Vitória fala comigo, eu acredito que vai acontecer. Fé é independente do que alguém fala comigo, eu tenho convicção daquilo que vai acontecer. Então aquela mulher, ela não se importou. Ela não se importou. Ela foi até Jesus. Ela se lançou até Jesus. A mulher estava disposta a ir além. Fé é isso. Fé é você ir além. Fé não é você, eu acredito que vai acontecer, mas vai acontecer. Não, fé é eu ir além. Eu vou além. Eu vou além, eu dou um passo a mais. Eu dou um passo a mais. Fé não é eu vou fazer assim, porque se eu fizer assim, Deus vai fazer. Não. Fé é convicção, fé é você ter certeza daquilo que vai acontecer, daquilo que Deus falou com você. Isso é fé. Podem alguém te machucar, podem alguém te maltratar, pode alguém falar mal de você. Você tem fé que você tem um foco. Quem tem fé tem foco. Quem tem fé tem foco. Então aquela mulher, ela estava disposta a ir além. Estava disposta a ir além. A gente vê também, irmãos, a gente vê a mulher do fluxo de sangue. Você vê que as pessoas que colocam a fé em prática, elas se lançam. Ela quer ir além. Ela não fica, eu tenho fé, eu sei que vai acontecer, mas ficar no mesmo lugar. Você tem fé que vai acontecer, mas você não lança, você não se lança, você não tem uma atitude. Isso não é fé. Isso não é fé. A fé te faz ir além. A fé te faz você lançar independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. A mulher estava disposta a ir além. Marcos 7,25 afirma que ela tem uma filha que tem um espírito imundo. Ela tinha uma filha que tinha um espírito imundo. Mas ela colocou no coração dela um foco. Aquele que tem fé, ele tem foco. Aquele que tem fé, ele tem decisão. Aquele que tem fé, aquele que coloca a fé em prática, ele não olha para aquilo que você tem nas mãos. Ele vai além. Agora ela chega diante de Jesus, e quando ela chega diante de Jesus, ela insiste. A insistência dela, Jesus, isso que olha para ela, com um olhar, porque eles não se falavam, os judeus não se falavam. É o jeito deles, com essas rivalidades. E agora aquela mulher, ela se lança aos pés de Jesus. Ela se lança aos pés de Jesus. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Minha filha está terrivelmente enferma. Jesus, está acontecendo isso na minha casa.
Jesus, ó, o meu marido foi embora. Ela se lançou aos pés de Jesus. Só que a gente, às vezes a dificuldade vem na nossa vida, a gente só fala, ah, Jesus, está acontecendo isso, mas a gente não toma uma atitude. Ah, Jesus, está difícil assim, mas a gente não se lança. A gente não se lança. Então aquela mulher, ela estava com um problema dentro da casa dela, mas ela se lançou. Ela foi além. Não adianta você falar que tem fé e ficar estagnado no mesmo lugar. Não adianta você falar que tem fé e você realizar uma atitude que mostre essa fé. Não adianta. Então aquela mulher, ela se lançou aos pés de Jesus. E quando ela se lança aos pés de Jesus, a gente vê a diferença. A gente vê a diferença de Jesus. Jesus fala bem assim, peraí, eu não vou tirar o pão dos filhos para deitar os cachorrinhos. Eu não vou tirar o pão dos filhos e vou dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela não se importou com aquilo ali, não. Ela não se importou porque ela tinha um foco. Quem tem foco não se importa com as situações, com as circunstâncias, com aquilo que vem sobre a sua vida. Simplesmente ela quer buscar, ela quer chegar naquele foco. Então ela fala, Jesus fala bem assim, não, eu não vou tirar o pão dos filhos e vou dar aos cachorrinhos. Aí ela fala assim, Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos também podem comer. Os cachorrinhos também podem comer. Pode comer também das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Fé, isso é a fé. Isso é fé. A fé requer de nós uma atitude. A fé requer de você uma atitude. Não adianta a sua vida, ou a nossa casa, ou a nossa vida está toda turbulenta, mas eu ficar passiva àquilo. Não adianta. Ou hoje eu estou com fé para poder avançar e amanhã eu fico passiva. Não, você tem que estar lutando todos os dias. É todos os dias. É perseverando todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até aquilo acontecer. Até aquilo acontecer. Olha que aquela mulher, ela foi até Jesus. Jesus falou bem assim, não, mulher, eu não vou tirar o pão, não é lícito eu tirar o pão dos filhos e dar para você que é uma cachorrinha. Aí você vê que ali houve uma diferença por causa do contexto que fala esse texto. Então ali Jesus era judeu, irmão. Então agora judeu galileu. Agora quando Jesus fala com essa mulher sobre isso, ela fala assim, eu sei, pai. Eu sei que os filhos também podem comer das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Essa era a mentalidade judaica. Naquele tempo eles estavam dizendo que os filhos, que a comida era prioridade só dos israelitas, só dos judeus. Jesus estava falando assim, a prioridade é dos judeus, a prioridade não é dos gentios, a prioridade não é dos cananeus, a prioridade não é dos filhos, não é. A prioridade é dos judeus. Jesus estava falando aí para aquela mulher. Só que ela ali, aquela mulher, quando Jesus fala assim, o termo filho era aplicado para o povo de Israel. E o termo cachorrinho, mesmo sendo usado em diminutivo, era insulto contra o gentio. Estava insultando os gentios. Estava insultando aqueles que não tinham nada a ver com os judeus. Porque a prioridade era dos judeus. Então, mas aquela mulher, ela não se importou para isso não. Ela não se importou para isso não. Quando ela foi insultada, quando Jesus chama a atenção dela, foi aí que ela falou, não, Senhor, também, mas eu também não quero. É igual as 5 filhas de Zelofeade. As filhas de Zelofeade, irmão, ela não tinha direito à herança. Mas ela falou assim, não, eu vou lá. Eu não tenho direito à herança não. Meu pai morreu, não deixou nenhum filho, mas eu vou. Eu vou até Moisés, e Moisés vai rogar a Deus, e Deus vai abençoar a nossa vida e vai dar a herança para a gente. Atitude. Fé requer da gente atitude. Fé não é só fala. Fé não é só falar. Fé não é só eu vou para a igreja, volto, vou para a igreja, volto. Não, fé é atitude. Eu posso vir para a igreja, eu posso estar na igreja sem fé. Eu posso estar na igreja, senão eu não vou, porque vou cumprir o ritual. Eu posso. Fé é atitude. E a gente só agrada a Deus através da fé. Você não agrada a Deus através da roupa bonita. Você não agrada a Deus através do fazer algo. Não, somente isso não.
O que vai agradar a Deus é a sua fé. O que vai mover com os braços de Deus é a sua fé. E fé não é dúvida, fé é convicção. Fé é convicção. Fé é certeza. Fé é certeza. Você tem que ter certeza. E certeza não é aquilo que você hoje fala, que crê e amanhã você não crê, não. Fé, certeza é aquilo que você fala hoje. Eu creio, vai acontecer. 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 Fé é isso. Fé é isso. Fé é isso, querido. Então aquela mulher Sírio-Fenícia, ela chegou diante de Jesus. E quando ela chega diante de Jesus, ela fala assim, não, a minha filha, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Então o termo filho, mesmo Jesus colocando no diminutivo, estava insultando aquela mulher. Era um insulto para os gentios. Aí fala assim, mas Jesus, cara, Jesus. Era um insulto para os gentios, chamar eles de cachorrinho. Mas Jesus chamou aquela mulher de cachorrinho. Chamou o gentio de cachorrinho. E agora, aquela mulher, ou melhor, cachorrinho, alguém sem valor, um povo sem valor. Então Jesus vai e chama ela dessa maneira, mas ela mesmo assim, ela age de uma maneira sábia e ousada. A fé requer de você ousadia. A fé pede de você ousadia, sabedoria. A fé não pede raciocínio, não. Eu vou fazer assim. Não. A fé te pede ousadia. Aí ela fala, é verdade, Senhor, é verdade, mas também os cachorrinhos comem das migalhas. Está no Marcos 7, 28. Os cachorrinhos também comem da migalha. Ela se dirige a ele como Senhor. A sua determinação e coragem são testemunho de esperança de fé. É a nossa determinação. Aquilo que você está passando só vai acontecer à medida da sua fé. Não é a medida da minha fé. Não é. A fé ela tem níveis. Tem níveis. Você tem a sua fé, eu tenho a minha. Cada um tem a sua fé. A fé ela tem níveis. Tem pessoas que ela acredita que tudo é possível, que crê e acabou. Mas tem outras pessoas que falam assim, nem tudo, né? Nem tudo. Então a fé, ela tem níveis. Aquela mulher, ela não se importou para a situação dela. Ela não se importou para aquilo que estava acontecendo com ela. Ela se lançou aos pés de Jesus. Ela foi determinada, ela teve coragem. Então Jesus percebe a atitude dela. Jesus percebe a sua atitude. Jesus percebe a nossa atitude diante de situações. Ele percebe se você vai. Às vezes tem coisa que acontece na nossa vida que é permissividade de Deus. Permissividade de Deus. Para ele trabalhar em nós, para trabalhar na nossa vida, para trabalhar na nossa vida. Mas às vezes a gente não entende tudo, às vezes tem coisas que acontecem por causa das nossas escolhas. Tem coisas que sobrevêm à nossa vida porque eu escolhi. Mas tem coisas que vêm na minha vida porque é uma permissividade de Deus. Tem coisas que acontecem na minha vida porque eu cometi um erro. Tem coisas, eu dou legalidade. Eu falo para o mundo espiritual. Pode trabalhar no mundo espiritual, pode trabalhar negativamente na minha vida. Quando eu dou legalidade para Satanás. E aqui esse povo Sírio-Fenício é um povo que eles adoravam vários deuses. Por isso que as crianças daquele lugar ficavam endemoniadas com muita frequência. Por causa dos ídolos, dos deuses que eles chamavam. Então aquela mulher Sírio-Fenícia, ela esquece de tudo isso e vai até Jesus. Ela esquece de tudo isso e vai até Jesus para buscar pela filha dela. Fé. A fé. Você tem que ter fé. A fé que vai movimentar com Deus. É a fé que vai fazer com que Deus se agrade de nós. É a sua fé. É a sua fé. Está difícil, mas eu creio que vai acontecer. Está difícil, mas pessoas falaram que não dá, que está impossível, mas eu creio que vai acontecer. Por quê? Deus é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Então, muitas das vezes, a gente lê essa palavra, mas lê ela no natural. Às vezes a gente lê essa palavra, mas a gente não crê naquilo que a palavra está falando. A gente tem que crer literalmente em tudo que ela fala. Ela é verdadeira, é uma palavra verdadeira.
Jesus falou que tudo, a palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Negativo ou positivamente. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Tudo é possível. Também tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo é possível. Eu posso ter isso também. Então a fé é a fé naquilo que Deus fala, naquilo que Jesus fala, que vai movimentar com os braços de Deus. É a fé. É a fé. Eu lembro que o pastor Márcio, ele, antes de ser promovido, ele contou até hoje pela manhã, antes dele ser promovido, ele chegou um documento e a promoção dele estava ali. Só que no decorrer dos dias foi trocado aquela quantidade de pessoas que era para vir não vieram. E ele ficou fora, mas o nome dele já estava na lista. Então ele falou bem assim, vou ficar. Ele já comprou, já havia comprado tudo, já havia preparado tudo, estava esperando o dia. Esperando o dia. E chegava pessoas diante dele e falava assim, e fulano, vai, ó, você ficou de fora. E fulano, e não é poucas pessoas, não, eram muitas pessoas. Mas ele acreditou, não vou arredar meu pé, porque Deus falou. Quando Deus fala, o homem cumpre. O homem pode tentar tirar, mas quando Deus fala e você acredita, Deus cumpre. Deus cumpre. Ele muda decreto por causa da sua fé. Ele muda a situação por causa da sua fé. O médico, ele pode, na limitação dele, ele pode falar, é o fim. Mas Deus falar que não é o fim, não é o fim. Não é o fim. O advogado pode falar bem assim, ó, aquela causa ali você já perdeu. Mas se Deus falar para você, através da sua fé, que você não perdeu, você não vai perder. Tudo é possível aquele que crê. A fé é convicção, a fé é certeza, a fé não é dúvida. A fé não é dúvida, foi o que aquela mulher, ela fez. Ela se lançou, ela se jogou nos pés daquele que podia abençoar a vida dela. E Jesus fala bem assim para ela, a determinação e coragem são testemunhos de esperança. Ela reivindica os seus direitos, os direitos dos gentios. Jesus percebe que ela está certa. Quando ela fala assim, ah, Senhor, mas também os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem. Ela está reivindicando uma coisa que ela, não, eu tenho direito, eu quero. Jesus vai no versículo 7, 29, o argumento dela amplia o pensamento de Jesus. Jesus começa a pensar, Jesus começa a falar, sabe que ela tem razão? Sabe que ela tem razão? E foi aí que Jesus abençoou ela. Porque aquela atitude dela ampliou o pensamento de Jesus. A cura veio através da atitude dela, a atitude daquela mulher. Então, queridos, que nesta noite, não deixa Satanás roubar a sua fé. Não deixe Satanás roubar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Porque Satanás, ele rouba de uma maneira que você pense assim, ah, mas isso aí é o diabo. Às vezes a luta que você passa, o que eu passo, a dificuldade talvez que você esteja passando, você pode pensar assim, é o diabo me ferindo, não é Deus permitindo para te provar, para provar a tua fé. Às vezes é Deus permitindo para fazer você mais firme, mais forte. Às vezes é Deus permitindo para que você não recue. É Deus permitindo. Às vezes a ferida vem para que aquilo que está dentro escondido saia para fora. Nossa, você já não sai para fora. E a cura venha. Então, queridos, que nesta noite, aquela mulher, ela com a fé dela, ela se lançou aos pés de Jesus. Não vem aqui, não entra no lugar de adoração, não entra no lugar em que você vai adorar a Deus, seja no seu quarto, seja no templo. Não entra com que, não, se lança diante de Deus, se lança diante de Jesus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não importa o que os homens digam, o que importa é o que está escrito. É o que está escrito. Então que a sua fé seja uma fé, não uma fé natural, não uma fé que, eu acho que vai acontecer, não, uma fé certa, uma fé, sabendo em quem você está depositando ela. Fé é confiança. Eu confio, eu acredito. Então, às vezes, a gente lê o Salmo 91, o Salmo 23, mas só lê, irmão. Só lê. A gente tem que praticar aquilo que a gente está lendo. A gente tem que crer naquilo que a gente está lendo. A gente tem que praticar aquilo que a gente está lendo. Quando você pratica,
O Deus de ontem vai se realizar da mesma maneira hoje. O Deus que abriu o mar vermelho vai te tirar dos laços hoje. O Deus que um dia fez o sol parar, faz também hoje essa situação que está sobre a sua vida, sobre a minha vida, parar. Mas isso aí não depende da minha fé, depende da sua, é a sua fé. Cada um tem a sua fé. Cada um tem a sua fé. E você estimula a sua fé através disso aqui, ó. Através disso aqui. Você vai estimular a sua fé, vai fazer com que a sua fé seja ativada, lendo isso aqui, estando conectados no trono, estando conectado com Deus. Aí você vai entender o que o mundo espiritual fala. Aí você vai entender. A fé, irmão, vai te levar, irmão, pessoas que não têm fé, elas não conseguem ser leais. Pessoas que não têm fé, elas não conseguem ser fiel. Pessoa que tem a fé, uma vez lá, uma vez cá, ela não consegue ser totalmente fiel, totalmente leal. Porque para você ser leal e ser fiel, vai exigir você estar conectada com o trono. Vai te exigir isso. Você vai querer estar mais próximo de Deus. Você vai querer conhecer mais o seu Deus, o seu Pai. E ninguém conhece o seu Deus distante. Ninguém conhece o Pai se ficar longe do Pai. Ninguém conhece o Pai se ficar distante da casa. Ah, mas não. Então, queridos, aquela mulher, ela entendeu, mesmo diante da dificuldade dela, de rivalidade de povos, de rivalidade entre eles, mesmo assim, ela rompeu a barreira através da fé. Então, nós podemos romper aquilo que está embarreirando a nossa vida através da fé. Através da fé. Tem alguma coisa que está te atrapalhando ali? Começa a profetizar. O que Deus falou para Ezequiel? Profetiza, lança, como foi falado ontem também lá na praça. Profetiza, lança a palavra. Mas a gente profetiza assim: não vai dar. Tá ruim. Não consigo. Não vai dar para mim. Essa é a profecia que a gente está lançando. Tá difícil. Eu não posso. Eu não tenho. Não. Se o Senhor é teu pastor, a pastora ontem, lá no Verbo da Vida, ela ministrou sobre isso. Às vezes a gente fala sobre que nós temos Deus como nosso pastor, que nada vai nos faltar, mas chega na hora e fala assim: hoje eu não tenho, eu não posso, não. Ele não é teu pastor, irmão? Ele não é o nosso pastor, mas sabe o que acontece? É que a gente olha para o natural, a gente fica com medo. A dúvida faz a gente ter medo, a dúvida não deixa a gente se lançar. Aquela mulher, ela não teve dúvida, ela se lançou, ela foi. Ela se lançou aos pés de Jesus. Jesus insultou ela, cachorrinho. Mas ela falou assim: não tem problema, pode me chamar de cachorrinho. Eu quero um milagre, eu quero te tocar, eu quero sair daqui com a minha filha curada. A gente vê Jairo. Jairo é um homem importante. Ele não era qualquer um. Mas Jairo, ele foi pedir algo para Deus. Não, eu tenho servos que eu falo, vai e ele vem. Ele vai. Se eu falar vem, ele vem. Só dá uma palavra e ele vai ficar curado. Fé é isso. Aí entra a mulher do fluxo de sangue, o pastor pegou quarta-feira. Entra a mulher do fluxo de sangue, entra ali em unção. E Jairo está ali. Jairo poderia falar bem assim: poxa, Jesus parou de falar comigo para dar atenção para ela. Deus já continuou. Jairo foi além. Deus quer que a gente vá além. Deus quer que a gente vá além. Além daquilo que tentamos limitar. Jairo foi além. Continuou ali. Talvez aqueles que estavam do lado dele falassem: Jairo, ele não está nem te dando bola, Jairo. Mas Jairo continuou ali. Jesus só olhava para Jairo e falava assim: crê somente. É o crer somente que vai abrir a janela dos céus em direção à nossa vida. É o crer. Não tem outra. Não tem roupa bonita, não tem muita curtida, não tem ser muito requisitado no Facebook. Não, é a fé. É a fé que vai mover o sobrenatural na nossa vida. Não é pastor famoso, não é pastor famoso. Não, é a fé. É a fé que vai trazer aquilo que é impossível para mim e para a sua vida. É a nossa fé. Jairo vai. E quando chega ali, Jesus vai e cura a mulher. A mulher toca em Jesus. A mulher se lança e toca no vestido de Jesus. Você vê uma mulher que já vivia muito tempo com aquele fluxo de sangue. Muito tempo com o fluxo de sangue. Mas ela
estava fraca. Não teve desculpa não, irmão. Olha, para você ter uma ideia, ela poderia dar uma desculpa. Ah, eu não vou não, sabe por quê? Porque eu estou tão fraca, estou perdendo muito sangue. Ela sabia, tinha foco. Ela tinha foco. Quem tem foco, nada para essa pessoa. Aquela mulher poderia falar assim, eu já perdi muito sangue, como que eu vou? A multidão é muita, como que eu vou? Ela não quis saber disso, eu vou, foco. Quem tem fé tem foco, quem tem fé tem foco, quem tem fé tem atitude. Quem tem fé tem atitude. E aquela mulher, ela vai e quando ela toca, Jesus sente que saiu virtude dele, alguém me tocou. Aí alguém do lado fala dele assim, Senhor, como que alguém vai te tocar? Olha a multidão, ele fala, alguém me tocou, porque eu sei que saiu virtude. Ou seja, aquela mulher, ela tocou em Jesus de uma forma diferente, de uma forma que moveu com ele. E ela ficou curada. Ali ela recebeu o milagre, ela falou, foi eu. Jesus falou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. O que cura a pessoa, o que salva a pessoa, não é algo natural, é o sobrenatural. O que te cura é a sua fé. O que vai curar o homem, o que vai curar a mulher. Você pode estar no estágio que for, mas se você tiver fé, Deus tem poder. Tinha um cego que chegou diante de Jesus e falou bem assim, Senhor, eu quero ver. Se tu pode, faz eu ver, eu enxergar. Ele falou bem assim, se tu pode crer. Se tu pode crer, se você crer, tudo é possível que crer. Tudo é possível que crer. Não é algumas coisas. Tudo é possível ao que crer. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Aí Jairo está ali. Só que aí alguém chega e fala assim, não incomoda mais não, porque já era, já acabou. Aí Jesus fala bem assim, Jairo, isso. Deus ele vê a nossa atitude. Deus ele vê a nossa atitude de fé. Ele só pode responder o homem, a mulher, o jovem mediante a uma atitude de fé. Mediante a sua atitude de fé. É a sua atitude de fé que vai mostrar se você creu. Não adianta falar. Não adianta eu andar com a Bíblia debaixo do braço, andar toda ataviada. Não adianta, tem que ter fé. Eu posso andar assim, mas tem que ter fé. Tem que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquela mulher, ela recebeu o milagre da filha dela. A filha dela foi liberta por causa da fé dela. Independente das intrigas que tinha entre os povos. Independente das intrigas que tinha entre a Galileia baixa e a Galileia alta. Independente disso, Jesus foi ali e abençoou aquela mulher. Então, por isso que nessa noite, não deixe a dúvida tomar conta do seu coração, pairar no seu coração. Creia somente. Está difícil? Creia somente. Está achando que está impossível? Você tem um Deus que é o Deus do impossível. Você tem um Deus que é o Deus do impossível. Irmão, um Deus que abre mar. Poxa, ele não vai salvar um marido? Um Deus que abre mar, ele não vai curar uma enfermidade. Um Deus que abre o mar, ele não vai poder, ele não tem condições de curar alguém de uma enfermidade. Um Deus que abre o mar, mas ele só faz isso diante da sua fé. É a fé. E você não pode estar ouvidos a outras pessoas, porque quando você dá ouvido a outros, a sua fé vai ser abalada. Você tem que dar ouvido ao que Jesus tem falado com você. Tudo é possível ao que crê. A fé daquela mulher salvou ela, libertou a filha dela. Então, nesta noite, não deixa a sua fé ir-se embora. Busque, esteja conectadas no trono, esteja conectados em Deus, para que aquilo que o mundo espiritual falar, você entender. Aquilo que o mundo espiritual falar, você vai entender. Não, é o que eu te falei, é o que eu torno a falar. Pode entrar na igreja, pode vir na igreja, é uma atitude de entrar na igreja. Mas se você entrar na igreja, se não tiver fé, o que vai acontecer? Nada. Se você entrar na igreja, ao invés de se ligar com Deus, está ligado em um montão de coisa, o que vai acontecer? Nada. Você entra na igreja e fica no WhatsApp, vai acontecer o quê? Nada, irmão. Nada. Você entra na igreja, está conversando com outro, o que vai acontecer? Nada. Conversando quando não tem, assim, sem necessidade. Nada, irmão. Nada. Você vai entrar e vai sair. Por isso que a fé é algo individual. A fé não tem a minha fé, a sua é sua. A fé é algo individual. Você crê que o anjo de Deus ele passeia no meio da igreja, então você vai ficar ligada. Mas se você não crê, eu vou mexer no WhatsApp, eu vou conversar, eu vou rir, eu vou dar
anjo passa, nós continuamos no mesmo. Por quê? Porque a nossa fé é uma fé natural. Eu vou lá porque eu tenho que ir. Não, você tem que ir para buscar Deus. Você tem que vir à igreja para se aproximar do teu Pai. Você tem que vir ao templo para estar junto do seu Pai, para aprender com Ele. Para aprender com Ele. Então a gente tem que... A fé, irmão, ela requer da gente atitude. Ela requer da gente atitude. A gente tem que ter atitude. Atitude. São as nossas atitudes que irão mover com o sobrenatural. É a minha atitude de fé que vai mover com os braços de Deus. Se coloca de pé. Falando